tinham um costume de jejuar, né? O jejum é lícito para nós temos que jejuar, né? Jesus não foi contra isso. Ele disse que chegará o dia que vocês jejuarão. Jesus deu o exemplo que numa festa de casamento, naquela época a festa de casamento ela durava a semana toda, era 7 dias de festa. Não é que nem hoje, né? Que é uma festinha pequenininha aí para 400 pessoas, né? E faz aí, você... Misericórdia, né, cara? Nossa, que luta, né, cara? Festinha pequenininha aí que a gente faz aí, que dura um dia. E às vezes ainda a gente é roubado, né? Mas amém, vamos deixar esses detalhes para outro dia. Naquela época a festa durava 7 dias. Então, imagina a situação, como que você vai ser convidado para uma festa, o noivo vai te convida para estar na presença dele, no casamento, e você chega lá e fala assim, eu estou de jejum, eu não vou comer. Eu estou de jejum, não vou me alegrar com vocês aqui, não, porque era um símbolo na época de clamor, ainda é para nós. O jejum foi instituído para coisas específicas, não é para a gente ter uma rotina de jejum, por mais que isso vire um hábito na vida do cristão, mas isso não pode cair na nossa vida como um ritual, não pode ser ritualístico, assim como os fariseus faziam. E os fariseus jejuavam e faziam questão que as pessoas soubessem que eles estavam jejuando, e esse não era um jejum agradável diante do Senhor. Então o Senhor Jesus estava explicando ali para eles, que não tinha por que vocês jejuarem, porque vocês estão jejuando para que o reino venha, e o reino chegou, o reino sou eu. Jesus estava diante deles e eles estavam jejuando para que o Messias viesse. Eles estavam jejuando para que o reino chegasse e Jesus estava ali. Jesus estava diante deles e eles não conseguiam enxergar. Qualquer coincidência com o nosso tempo é mera coincidência. Redundância, né? Às vezes as coisas estão diante dos nossos olhos, no nosso tempo, e às vezes a gente não consegue enxergar. Há uma cegueira no mundo, irmãos. E essa cegueira tem alcançado muitos da igreja de Cristo também. E é tempo da gente vigiar em relação a isso. Nós não podemos ser enganados com esse tempo. O Senhor tem nos chamado para algo a mais. Amém? O Senhor tem um vinho novo para derramar sobre nós. Ele tem um vinho novo, Ele tem algo novo para trazer no nosso tempo. E os fariseus, eles tinham uma tradição, um dogma, um ritual. Eles tinham uma performance, eles eram os profissionais da lei, os doutores da lei. Aqueles que lucravam por causa da lei. Tudo o que eles faziam ali, eles obtinham lucro diante dos pobres, diante daqueles que estavam doentes, diante daqueles que eram necessitados, diante dos órfãos, das viúvas. Os fariseus eram aqueles que eles não cuidavam do povo. Eles não usavam da sabedoria que eles tinham na palavra de Deus para acolher o pobre, para acolher o cansado. Não, era lucro, era objeto de lucro. O objetivo deles era lucrar. Só que a partir do momento que eles começam a enxergar uma multidão seguindo Jesus, isso começa a confrontar o coração dele. Espera aí, quem que esse cara pensa que ele é? O que esse Jesus pensa que está fazendo? Os pobres que antes vinham aqui e a gente tinha que cobrar deles para eles conseguirem entrar na sinagoga. Aqueles que compravam as pombinhas da gente para sacrifício, compravam os cordeiros, eles que traziam lucro para nós, agora estão seguindo Jesus, estão se arrependendo? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Quem ele pensa que é? Então eles se revoltaram contra o Senhor, e a fama de Jesus cresceu pelos arredores, começou a alcançar povos, começou a alcançar cidades. E Jesus não estava preocupado, irmãos, com os fariseus. Jesus, ele estava preocupado em curar. Jesus estava preocupado em libertar. Jesus estava, na verdade, na contramão daquilo que os fariseus estavam fazendo. Jesus estava na contramão do mundo e da igreja da época. Até dos discípulos de João, como eu disse, me chamou muita atenção isso. Parece que eu nunca li. Os discípulos de João ali se juntaram com os fariseus para interrogar. Por que eles não faziam? Porque eles não faziam igual a eles. E os profissionais da lei não tinham algo novo para oferecer, como Jesus tinha. E Jesus tem algo novo para nós, amém?
Não importa a sua idade. Amém? Todos nós somos jovens, novos, temos o vigor. Amém? Eu descobri isso hoje, acredita? Eu estou mais novo do que ontem. Olha. É verdade. Eu ouvi um cara fazendo uma comparação. Respeita, hein, mulher? Eu vi um cara fazendo uma comparação com um produto, ele usou um celular até, né? Falando do celular, o celular ele é criado, ele foi fabricado, então ele tem uma data de fabricação. Nós não, nós nascemos, fomos gerados e estamos sendo formados, crescendo, evoluindo, desenvolvendo. Então hoje, vocês são a versão mais nova de vocês mesmos. Você é a sua versão mais nova do que ontem. Ontem já foi. E eu nunca pensei assim. Imagina? Como é que pode? Nós somos a versão mais nova de nós mesmos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que o tempo não passa para os filhos de Deus. O tempo não passa para aqueles que têm uma eternidade com Ele. Nós não somos finitos. Nós não somos somos um produto, um celular, um equipamento, um aparelho eletrônico que vai ter uma validade, um vencimento. Aqui na terra pode passar. Vai chegar um dia que nós não vamos mais estar aqui nessa terra. Mas há uma eternidade com o Pai que nos aguarda. Há uma morada eterna que nos aguarda. Amém? Nós somos filho do Eterno. Nosso Pai é eterno. E Ele não foi criado. Ninguém é pai de Deus. Não tem como a gente ir buscar quem criou Deus. Ele é eterno, Ele é. Amém? Então nós somos eternos. E o Senhor quer gerar algo novo dentro de nós. E há um clamor sempre dentro do nosso coração, uma expectativa, pelo menos eu falo por mim, irmãos. Essa palavra é para mim. E para os irmãos da live. Não é para vocês. Então o Senhor quer derramar algo novo para nós. E eu sinto isso. Eu vejo vários profetas do nosso tempo falando sobre isso, que o Senhor está ajustando a sua igreja para fazer algo novo. E há uma expectativa no meu coração para ver o que é esse novo. Esse novo de Deus. Esse avivamento que vem. Será que ele vai vir como mover, que veio daquela época de Minas Gerais, que alcançou o Brasil todo? Será que vai ser daquele jeito? Eu acho que não. Eu acho que vai ser algo novo. Estou fera hoje. Vai ser algo novo. Não vai ser igual. É novo. E é esse o anseio do meu coração, irmãos. É isso que acende a expectativa dentro do meu coração. E eu quero te dizer nessa noite que Deus não tem buscado o dom. O nosso dom. O Senhor não tem buscado o profissional crente, o profissional cristão. O Senhor Jesus não estava nem aí com os fariseus. Na verdade, o Senhor Jesus, ele confrontava. Ele falava: arrependei-vos. Ai de vocês que coam um mosquito e engole o camelo. Ai de vocês. Ele confrontava os fariseus. Porque o Senhor Jesus não estava preocupado. Ele olhou para Levi, Mateus ali na coletoria, como que chama? Como chama lá? Sabe? Ele era ali um publicano, coletor de impostos. Ele olhou para ele e falou: vem, me segue. Imagina isso, irmãos. Imagina isso, um publicano, um pecador se assentando à mesa com Jesus. Você consegue imaginar isso no nosso tempo, irmão? As prostitutas, os ladrões, os pecadores, os doentes, oprimiam a multidão para tocar na orla do manto de Jesus. Eles queriam tocar Jesus. A palavra de Deus diz que as pessoas vinham, tocavam, não foi só a mulher do fluxo de sangue. As pessoas tocavam em Jesus e eram curadas. Jesus não estava preocupado com aqueles doutores da lei. O Senhor queria salvar. O Senhor queria curar. O Senhor queria libertar, irmãos. O Senhor Jesus é cheio de amor, irmãos. O amor dele, a compaixão que há nele, no coração dele, irmãos. Não tem como nos constranger como igreja, irmãos, como filhos. Não tem como, irmãos, a gente não confiar num Senhor como esse, Pai. Ó, Senhor, não tem como. Mas nós somos falhos, nós olhamos às vezes para situações, nós olhamos, Senhor, eu sou falho, eu sou limitado, eu não consigo, eu não vou conseguir avançar.
mas Ele capacita os seus. Ele capacita os seus escolhidos. Aleluia. E o Senhor tem buscado aqueles que têm entregado o seu coração para Ele. Que o Senhor Jesus estava dizendo para eles ali, porque era muito difícil um judeu daquela época abrir mão dos seus ritos, da sua tradição. Eles tinham a tradição que tinha que lavar a mão, que tinha que lavar o pé, que tinha que fazer isso, que fazer aquilo, que tinha que jejuar 2 vezes na semana. Aquela passagem que está lá o fariseu com o publicano, orando ali, e o fariseu batendo no peito, se alegrando. Graças a Deus, eu sou o Jesus Júnior, né? Eu jejuo 2 vezes na semana, eu oferto, eu dizimo, e ele se comportando como tal. Mas qual a oração que foi ouvida? Do pecador. Que batia no peito, não tinha coragem de olhar para o céu. Que não tinha coragem de olhar para cima, porque ele não se achava digno. Ele não se achava digno de olhar para o céu. E essa oração que é ouvida, porque é o coração, irmãos, é o quebrantamento, é algo que vem de dentro do coração. É a sinceridade do coração, não é uma performance. Abra a palavra de Deus, Mateus, capítulo 25. Versículo 14. Para que o Senhor derrame o seu vinho novo, irmãos, é necessário que haja odres novos. É necessário que haja odres novos no nosso tempo. Grava isso. Mateus capítulo 25, versículo 14. A parábola dos talentos. Aleluia. Tem hora que dá vontade de tossir, mas não pode, né, cara? Esses dias eu estava assistindo uma pregação de 5 anos atrás. E você vê o pastor tossindo 5 anos atrás no vídeo, você assusta, cara. Acredita? E você vê que ninguém ligava, né? Tossia assim, o pastor está pregando. Tudo bem. Hoje, como as coisas mudam, né, irmão? É incrível, cara. Eu estava viajando nisso aí, velho. Mas a palavra de Deus diz, hein? Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Não diga aos tempos passados que eram melhores. Isso é falta de sabedoria. Resumindo, isso é burrice. Mas a gente faz isso, né? Fala, nossa, como era bom. Como aquele tempo era bom, né? Nossa, que tempinho bom. Que não volta nunca mais. Tem até um comercial, né? Não pode cantar, não. Vocês cantaram na mente, vocês cantaram, eu sei. E a gente parece que é apegado, né? A gente sente saudade daqueles tempos, né? Daquilo que passou, daquilo que ficou lá atrás, como era bom, né? Parece que até a comida daquela época era bom. Minha avó falava isso. A galinha caipira da minha época não é igual a de hoje, né? Por que será? Mudou a ração? Galinha caipira come bicho, né, cara? Não come ração. Mas a gente tende a olhar para trás e achar que antigamente era bem melhor do que hoje. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Hoje é um novo dia. Nem nós somos iguais a antigamente. Por isso que é falta de sabedoria a gente falar que o tempo de antigamente era melhor do que de hoje. Porque nós não estamos mais lá. Nós não somos mais aquela pessoa. Graças a Deus por isso. Aleluia. Por isso precisamos viver hoje, irmãos. O nosso dia é hoje, a salvação é hoje. O que nós temos é hoje. Não é amanhã. E não tem como a gente ficar olhando para trás, pensando que aquele dia vai voltar, não vai. Esse dia, amanhã não volta. Entenderam? Entendeu, né? Amanhã é segunda-feira, irmãos. Esse domingo não volta mais. É hoje que nós temos. O dia da salvação é hoje.
E o Senhor quer ajustar o nosso coração, a nossa vida, amém? Mateus capítulo 25, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Amém? Essa parábola o Senhor está falando aqui de 3 servos que receberam talentos do seu Senhor. E esses talentos aqui na época, tenho anotado aqui, só um minutinho, irmãos. Aleluia. Tinha anotado aqui agora. Um talento, o peso dele era 30 quilos, referente a 30 quilos de prata, equivalente a 6.000 denários. Alguns dizem que um talento era referente a um dia de trabalho, de um trabalhador braçal. Então, aqueles servos pegaram os talentos e logo foram investir, negociar. Foram fazer aquilo que o seu senhor esperava deles. Mas aquele que recebeu um só, ele preferiu esconder. Ele preferiu guardar. Isso me confrontava muito, irmãos, quando eu li essa parábola, porque eu falava: pô, mas o cara recebeu um só, velho. Coitadinho, só tinha um. O que ele ia fazer? Se ele negociasse só um e perdesse, rapaz, o que ia acontecer com ele? Mas a gente chega aqui no versículo 24 e 25, vê a justificativa desse servo. A gente começa a entender que na verdade ele não sabia quem era o seu Senhor. Ele não conhecia o seu Senhor. Ele julgou o seu Senhor como aquele que ceifava onde não semeava. Que tipo de Senhor é esse? Que ajuntava onde não espalhava. Ele colocou como se fosse a culpa do Senhor. Me lembrei até de Adão, né? Que falou: a mulher que tu me deste. E a Eva depois foi a culpa da serpente. E vai transferindo, né? Vai passando, passa ou repassa.
Então ele deu uma desculpa ali naquele momento. Na verdade, por quê? Porque o coração dele não conhecia o coração do seu Senhor. Porque eu pensei em várias outras formas que poderia, né, ser feita. Coraçãozinho empreendedor, né? Tinha um que tinha 5, aquele tinha 1. Falou, cara, você tem 5, será que você não empresta 1? E você que tem 2, será que não tem como fazer um jogo? Eu te devolvo 2 a mais e tal, para mim ter uma segurança. Sei lá, mas não houve nenhuma atitude no coração daquele cara. Ele simplesmente preferiu esconder, enterrar aquilo que o Senhor deu. Porque o seu coração não estava em Deus, o seu coração não estava no seu Senhor. Ele preferiu se esconder. E muitos hoje, têm negligenciado aquilo que Deus tem dado. Muitos de nós hoje têm negligenciado o chamado do Senhor para nós. Irmãos, é doloroso ouvir isso, mas o Senhor não nos chamou para ficar sentado numa cadeira. Certo que a gente bate pouca palma aqui, mas o Senhor não chamou para a gente bater palma na hora do louvor, irmãos. Não estou falando que a gente não bate palma na adoração, estou falando de corinho, que nem cantava antigamente, batendo palma. O Senhor não nos chamou só para isso. Mas vocês podem bater palma, não tem problema. Mas não é só para isso que o Senhor nos chamou. Você é um ser singular, escolhido pelo Senhor de uma maneira especial. Tem características em você que não tem em mim. E vice-versa. Cada um de nós fomos chamados para um propósito. E aqui na parábola diz que Ele deu a cada um segundo a sua própria capacidade. Amém, Ju? Aleluia. Glórias. Para quem não conhece, é o Ju esse aí, viu? Aleluia. Irmãos, eu pesquisei sobre o que é uma pessoa negligente. Negligência significa falta de cuidado, de aplicação, de exatidão, falta de interesse, de atenção, desleixo, descuido, desatenção, preguiça, ausência de motivação, de disposição, de interesse. Negligência é omitir no cumprimento de um ato que lhe foi atribuído ou confiado. Quem é chamado do Senhor aqui? Amém? Amém? Parece que eu já perguntei isso da outra vez, né? Deu um déjà vu agora. Todos nós somos chamados, irmãos. Todos nós fomos chamados por Ele, para Ele. É Ele que vai te capacitar, irmãos. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E no mais, Ele fará. Ele fará. Não fica olhando para as limitações. Às vezes a gente se compara muito com as pessoas, sabe? Às vezes o Senhor tem tocado no seu coração. Pô, eu queria fazer parte da administração da igreja, né? Para fiscal de patrimônio. Tem um monte de coisa, né? Eu não entendo muito desses nomes, né? Tem muita coisa, às vezes o Senhor está te dando algo específico, mas já tem alguém que faz na igreja. Já tem alguém que faz, então fala, pô, mas eu não vou conseguir fazer igual aquela pessoa faz, ou melhor. Então eu acho que não é para mim não, porque já tem alguém. Não, querido. Não, irmão, não, irmã. O que o Senhor quer fazer na nossa vida é infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Às vezes a gente pensa que o Senhor vai nos dar um exemplo, né, que aconteceu comigo. A gente pensa que o Senhor tem chamado a gente para tocar uma bateria. Mas o meu coração, não é. Já tem baterista na igreja. Não vou não. Para que isso? Para que eu vou fazer isso? Mas às vezes ali é o primeiro passo, irmãos. Ali é o rompimento que você vai começar a fluir, a ministrar. Da bateria, você vai para outro lugar, você vai tocar baixo. Já tem um baixista top na igreja, mas você vai tocar ali com ele também, aprender com ele. Amém? Tem lugar para todos nós, irmãos. Mas você precisa ser destravado. Nesses dias, você precisa ser ativado. O Senhor quer derramar o vinho novo, irmãos.
Mas esse vinho novo só vai encher odres novos. O odre velho não aguenta o vinho novo, irmãos. O odre velho rompe. O odre velho rompe. E não tem como a gente ficar no vinho velho. O que Jesus estava falando aqui, ele usou no finalzinho da... Deixa eu voltar aqui. No finalzinho dessa parábola do vinho, no versículo 39, ele diz: ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Irmãos, o vinho velho, ele é excelente, é melhor, a gente sabe disso. O vinho, ele é vendido por causa dos anos que ele tem de fermentação. Vigia. E o vinho novo, ele é mais barato. O que Jesus estava usando uma comparação ali, querendo dizer para eles? Vocês judeus, vocês estão apegados já nesses rituais, nas suas tradições. É muito difícil vocês parar de fazer isso e me seguir. É muito difícil vocês reconhecer que eu sou o Messias e abandonar essas tradições, porque é cômodo. Mas nós precisamos jogar fora o comodismo, irmãos. É tempo de sacrificar, é tempo de obedecer a palavra de Deus, é tempo de avançar. É o que o Espírito Santo quer fazer através de nós, irmãos. O Senhor não nos chamou, já falei, eu acho que eu falei toda a pregação, eu falo isso. O Senhor não nos chamou para pagar boleto somente. Esse não é o nosso chamado, acordar cedo, trabalhar, pagar boleto. Trabalhar, pagar boleto, trabalhar, pagar boleto. Não é só isso. Não é só comer também. O Senhor tem mais, irmãos. O vinho novo quer romper. Ele tem que romper. Ele tem que vir sobre nós. Mas Ele procura odres novos. E eu lhe pergunto nessa noite: o Senhor já tem o seu coração? O Senhor tem o seu coração? Os fariseus faziam por obrigação. Eles cumpriam a tradição porque era uma obrigação deles. Não era por voluntariado. Mas aqueles que seguiam Jesus, eles iam por livre e espontânea vontade. O chamado de Jesus para nós, irmãos, é voluntário. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Cearei com você e você comigo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas começa, se alguém quiser. Se alguém quiser. Tem que ter uma atitude nossa, irmãos. Tem que haver um passo. O Senhor está liberando sobre nós o vinho novo. E Ele quer nos renovar, não nos remendar. O Senhor quer renovar a igreja, não remendar a igreja. Amém? João capítulo 2. João capítulo 2. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou:
tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam, fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Irmãos, Jesus, ele quer derramar sobre nós, liberar o vinho novo sobre nós. Mas há algumas coisas que eu queria pontuar com vocês aqui. A primeira de tudo nesse texto, que me chamou a atenção, é que Jesus, ele foi convidado. Jesus, ele foi convidado. E como eu estava falando, ele precisa ser convidado. Um convidado, irmãos, quando a gente convida uma pessoa, por que a gente convida uma pessoa? Porque ela é importante para nós. Jesus ali, ele foi colocado como alguém importante naquele casamento. E assim ele tem que ser nas nossas vidas. Ao princípio, para Jesus derramar sobre nós um vinho novo, trazer o vinho novo, alegria sobre a nossa casa, é ele ser importante para nós, é ele ser prioridade em nossas vidas, é ele ser convidado para fazer parte de todas as áreas da nossa vida. Mas às vezes a gente não convida o Senhor. Por incrível que pareça, às vezes a gente não convida o Senhor. Às vezes ele é convidado apenas para estar comigo na igreja, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele vai estar lá. Mas às vezes ele não é convidado para fazer parte do meu casamento. Às vezes ele não é convidado para fazer parte das minhas finanças. Ele tem que ser, irmãos. Ele tem que ser. Ele tem que ser importante, irmãos, para nós. Nós precisamos reconhecer o sacrifício para poder desfrutar de todos os teus benefícios. Porque aquele que não reconhece o sacrifício, ele não desfruta. Aquele que não entende, não desfruta. Aquele que não conhece, não confia. E Jesus é importante, amém? A mulher foi até Jesus. A mãe de Jesus, a mulher. A mulher na igreja, irmãos, ela também simboliza a igreja. E a igreja é como se fosse a igreja clamando a Jesus pelo milagre. Mas Jesus ali, ele responde para a mulher: não é chegada a minha hora, mas ele faz. Ele vai e traz o vinho novo. E o vinho ali, irmão, simboliza a alegria. Mas eu também queria trazer para vocês um outro significado. Na verdade, um significado que já é da palavra de Deus. A comunhão. O vinho, ele simboliza o sacrifício de Jesus naquela cruz. O vinho foi usado na ceia, ele é usado na ceia. E ele simboliza a comunhão com o Pai. Nós precisamos ter comunhão com Ele. Nós precisamos ter comunhão com Jesus, irmãos. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Relacionamento com o Senhor. Buscar ter esse relacionamento além das portas da igreja. Comunhão com Ele. Romper, sabe? Isso tem que nos inquietar, irmãos. A gente não pode mais ficar na nossa oraçãozinha de manhã, e na oraçãozinha só na hora de dormir, quando ora, e acabou. É tempo da gente romper. Eu não estou querendo dar uma receita, né? Porque às vezes a gente faz isso, né? Ora meia hora, jejua 2 vezes por semana, lê um capítulo. O Senhor não tem uma receita para nós, é relacionamento. Como que a gente vai se relacionar com o Senhor? Irmãos, busca Ele. Busca Ele. De acordo com o anseio que está no seu coração, irmão. Se você não tiver este anseio, quem sou eu? Quem sou eu para falar alguma coisa? Só que seja fiel no pouco. Como o pastor falou aqui várias vezes, começa com 5 minutos.
Começa do pouco que você pode oferecer para se relacionar com o Senhor, começa. Até numa atividade física, isso é ser fiel no pouco. A maior lição que eu tirei nesse tempo de vida mais saudável, a maior lição, irmãos, não foi dieta mirabolante, não foi remédio, é ser fiel no pouco. É um pouquinho por dia. Eu vou caminhar meia hora hoje, vou meia hora amanhã, meia hora, opa, dá para ir mais. Uma hora, dá risada não. Estou vendo? Uma hora, pô, vou começar a correr. Aí no dia que você começa a correr, amém. Entendedores entenderão, né? Mas é ser fiel no pouco. É um pouquinho por dia, irmãos. Não importa, falhei, desisto, não consigo, não quero mais. Não, irmãos, vai de novo. Tenha comunhão com o Senhor. Encheram as talhas de pedra da purificação. As talhas que eram usadas para colocar água dentro. Eles encheram elas de água. Mas essas águas eram para ser usadas na purificação. Não era um objeto ali que foi colocado para colocar vinho. O Senhor Jesus só pode operar uma transformação dentro de nós se a gente passar por uma purificação. Precisa haver uma purificação, irmãos. E a água foi colocada dentro das talhas. As talhas foram cheias. Precisa ser por dentro, irmãos. Precisa vir de dentro. A purificação que o Senhor quer fazer é dentro de nós. É de sentimentos que às vezes a gente está escondendo. É de pecados ocultos que às vezes a gente está abraçando. Pecados de estimação, que a gente pensa que não tem nada a ver. Sabe? É de dentro para fora a purificação. É onde o homem não vê. É onde os nossos olhos humanos não enxergam. Na igreja a gente dá glória a Deus, a gente faz cara de crente. A gente dá paz ao Senhor com soquinho. Né? Tem um monte de toque diferente agora. Né, Gré? Não, não foi para você não, cara. Cotovelo, pé, né? Mas a purificação que o Senhor quer fazer é onde ninguém está vendo, irmãos. Às vezes aquele ódio, aquela raiva, aquela falta de perdão que está lá dentro, guardadinho ali, ó. Vou deixar aqui quietinho, porque ninguém sabe. Não preciso contar para ninguém, né? É aquele pecadinho que está escondido ali, que eu não confessei ainda, então vou tocar, deixa ali, está quietinho. Mas essa purificação, irmão, se não houver purificação, irmãos, não vai haver vinho. Se não for pela passagem, pelo processo da purificação, não vai haver transformação. Aleluia. E nós precisamos reconhecer isso, irmãos. A primeira parte do processo é reconhecer que só Jesus pode mudar. Que Maria ali, mãe de Jesus, ela viu é que Jesus podia fazer alguma coisa. Nós precisamos reconhecer. Nós precisamos entender que só Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós precisamos ir e reconhecer que só Jesus pode. Eu preciso reconhecer que eu não consigo perdoar, irmãos. Se a minha dificuldade é perdoar, eu preciso reconhecer e falar: Senhor, eu não consigo perdoar. Meu coração está cheio de ira, eu não consigo. Eu preciso de Ti, Jesus. Não aconteceu nada. No outro dia de novo: Jesus, me ajuda, eu não consigo perdoar. Tira de dentro do meu coração essa mágoa. Eu não quero carregar isso. Eu não quero viver com isso. Me liberta, Senhor. Me liberta. E aquelas talhas, elas foram cheias, irmãos. O que o Senhor quer fazer é transbordar sobre nossas vidas. O que o Senhor tem para dar para nós não é meio, não é metade, não é meia bênção, não é migalha. O que o Senhor quer entregar para nós, para a igreja do Senhor, é algo grande, irmãos. Eu não estou falando de riqueza, tá? Não estou falando de dinheiro. Se bem que o Senhor também abençoa com prosperidade, com riqueza, isso vem do Senhor. Mas o que o Senhor quer fazer é, dentro de nós, isso gera prosperidade baseada num contentamento com quem Ele é, a despeito se a gente tem dinheiro ou não. E nós precisamos confiar.
Aleluia. A água ali, irmãos, também simboliza a purificação da palavra, que é pela palavra. É pela palavra, é Jesus, através da palavra de Deus, que vai nos purificar. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para se santificar, purificando-a com lavagem da água, pela palavra. É pela palavra. O Senhor quer transbordar a palavra dele dentro de nós. E nós precisamos valorizar isso, irmãos. A gente está vivendo num tempo onde as pessoas estão querendo atualizar a palavra. Onde pessoas estão pregando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Estão querendo negociar os princípios, mudar os princípios do Senhor. Mas isso não é novo. Isso na verdade sempre houve um ou outro que sempre fez isso. Mas há uma igreja, há 7.000 que não se prostraram. Eu creio nisso. E é tempo de a gente vigiar, irmãos, as coisas que a gente assiste, aquilo que a gente alimenta, a nossa casa. Porque a salvação para nós vem através disso. A fé vem através disso. A purificação vem através da palavra de Deus. Não posso nem chamar disso, mas a palavra de Deus vem através da palavra. Isso é inegociável. Inegociável. Os princípios do Senhor são inegociáveis. Aleluia. E aquelas talhas foram cheias, irmãos. E eu me lembro da viúva, né? No Antigo Testamento, lá quando Eliseu, né? Vai lá, ajuda eu. Né? A viúva tinha ali só um pouquinho de azeite, tinha só um pouquinho de farinha. Farinha ou trigo? Farinha. Mas ali o profeta disse: pega as vasilhas, traz todas as vasilhas que tiver. Enquanto mais ela deitava o azeite, mais transbordava. Quantas vasilhas tiveram, foram cheias. O Senhor quer transbordar a unção sobre nós, irmãos. É um manancial, é uma fonte inesgotável. E aquele manancial só parou quando acabou as vasilhas. Quando acabou as talhas, quando acabou os vasos que seriam cheios. Enquanto houver espaço para o Senhor, irmão, o Senhor quer entrar. Ele quer tomar conta da sua vida, Ele é bom. Ele é compassivo, Ele é benigno, Ele é bondoso, irmãos, confia. Confia. Para nós sermos renovados por Deus, nós precisamos nos tornar esses odres novos. E para isso nós precisamos nos submeter aos processos de Deus. E me chama muita atenção a fabricação do odre. Eu fui procurar estudar um pouquinho como que era feito um odre. Na verdade eu me confundia um pouco quando falava de odre, eu imaginava um vaso. Mas o odre, ele era feito do couro do animal. Era uma bolsinha que os palestinos, na verdade, ainda de hoje usam os odres. Então é feito do couro do animal. E o couro do animal, qual é o processo, né? Vários tipos de animais, mas mais usado a cabra. Então era morto aquele animal, tirava a cabeça, tirava as patinhas, as entranhas, a grávida tampa o ouvido, tirava toda a barrigada, né? Aquela sujeiraiada, tudo os órgãos, né? Pode parar, né? Todas as coisas que tinha ali dentro do animal, e depois eles costuravam onde era a cabeça, ali o pescocinho, a patinha, e deixava pendurado ali para curtir. Alguns dizem que na fumaça também. E ali estava pronto, né? Era lavado, tudo bonitinho. Então estava pronto para ser usado para colocar água, para colocar vinho. Cada um colocava o que quisesse, amém? Vamos entrar em detalhes. Não vou falar hoje de vestimenta nem de bebida. Amém? E o que me chama a atenção ali, irmãos?
haver um sacrifício. Precisou primeiro tirar a cabeça do animal. Para nós sermos odres, não é que a gente precisa perder a cabeça, irmãos, mas a gente tem que parar de argumentar com o Senhor. Sabe, os nossos argumentos diante do Senhor não é nada. A Bíblia diz que a nossa justiça não passa do quê? Trapos de imundície diante do Senhor. Mas a gente é cheio de porquê. Por quê? Argumenta. Não, Senhor, mas não dá, por causa disso, disso. A gente começa a argumentar. E o primeiro processo para se tornar um odre, irmãos, é tirar tudo que tem de argumento. O meu intelecto, a minha inteligência, a minha sabedoria humana, ela cai por terra diante do Senhor. A minha coroa, ela tem que ser lançada diante do Rei. Não há ancião que não se prostra diante do Senhor, diante da majestade dEle. Nós não precisamos nos envergonhar com isso. Às vezes nos falta humildade de nos prostrar diante do Senhor. Falta humildade às vezes de nós ajoelharmos diante dEle. Parece que é vergonhoso, irmãos. Os 24 anciãos se prostram aos pés dEle. Mas eu sei que a igreja ela vai voltar a ser como Davi. Ela vai adorar o Senhor sem se preocupar com aquele que está do lado. Ela vai adorar o Senhor sem se preocupar com Mical. Ela vai adorar o Senhor independente de quem está olhando. A igreja que não vai precisar mais de uma música ou de alguém cantando para cantar. Uma adoração sincera e espontânea. Irmãos, tudo aquilo que foi estabelecido pelo Senhor veio dele. O Senhor que deu o projeto para Noé, faz a arca desse jeito. O tabernáculo eu quero desse jeito. O templo de Salomão, desse jeito. Mas a tenda de Davi, ela não foi um projeto de Deus. E o que o Senhor vai restabelecer? A tenda de Davi. O que vai ser levantado é a tenda da adoração, irmãos. Porque quando a gente entende, quando o homem entende os projetos de Deus, o Senhor recebe a adoração espontânea do coração do homem. É tempo de a gente se levantar como Davi. É a gente se levantar como um adorador que adora em espírito e em verdade. Que busca o Senhor sem reservas, que confia nele não somente no tempo da bonança, mas também no tempo da angústia, no tempo da tristeza, no tempo da dificuldade. A palavra de Deus diz que o Senhor sonda os corações. Nós não precisamos nos enganar, irmãos. O Senhor conhece a palavra que sai da minha boca antes mesmo de eu falar. O Senhor sabe de cada do nosso coração, mas às vezes a gente coloca isso como um argumento para não fluir. Coloca isso como um argumento para não servir a obra de Deus. A gente fala, o Senhor conhece meu coração. O Senhor conhece meu coração. Amém. O Senhor sabe. Mas não é assim, irmãos. Na verdade, isso tem que gerar um temor, um zelo, uma reverência. Isso tem que nos impulsionar para mais ainda perto dEle. Tem que nos fazer lançar de corpo e alma, sem reservas para o Senhor. O segundo ponto sobre o odre é que o odre, para ser cheio de algum líquido, ele precisa estar primeiro vazio. Para colocar o vinho novo, precisa tirar o vinho velho. Aquilo que é velho precisa sair, irmãos. Nós só podemos ser cheios pelo Senhor. O Senhor não vai misturar a sua santidade com algo profano. Você beberia uma água 99% pura? E 1% de urina? Ninguém bebe. Mas às vezes nós oferecemos a Deus 99% de santidade. Por quê? Assim como uma mosca pode azedar toda a essência de um perfume, assim a estultícia pode acabar com a santidade.
Mas nós pensamos que não tem problema, porque se eu cumprir tudo certinho, fazer tudo certinho, não tem problema eu ter aquela área lá que está desorganizada, desajustada diante do Senhor. Sim, submeta-se aos processos. Eu sei que é um processo, a conversão, a maturidade, é um processo. Mas não desista, irmãos. Eu preciso me esvaziar para ser cheio de Deus. Eu quero me esvaziar de mim, eu quero esvaziar o meu eu, as minhas vontades, os meus desejos. E o terceiro e último ponto, que para existir um odre teve que haver um sacrifício. Eu queria que você se colocasse de pé. Queria que você fechasse seus olhos neste momento. Em nome de Jesus. Esse é o seu secreto. Você com seus olhos fechados, irmãos. Eu quero que você tenha o seu secreto agora. Esse é o seu secreto. Para ver a transformação, para ver um odre novo, precisou ter um sacrifício. Para que a mão do homem fosse curada, a mão ressecada, ele precisou estender a mão. Ele precisou vir para o meio. Ele precisou ouvir o chamado de Jesus. Para haver transformação, precisou ter um sacrifício. Eu queria que nesse momento você tivesse a liberdade para abrir o seu coração, para entregar o seu coração a Ele, para ser renovado por Ele. O Senhor não quer remendar a sua vida. O Senhor tem o renovo do Senhor. Ele tem o renovo, Ele tem o vinho novo. Aleluia. Talvez você que está assistindo essa live hoje, você ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero te fazer esse convite nessa noite. Talvez você vai está assistindo essa live e nem é no mesmo dia que a gente está ministrando essa palavra. Mas eu quero te dizer que você não está assistindo à toa. Você também foi escolhido pelo Senhor para ouvir exatamente essa palavra. E o Senhor quer fazer algo novo sobre a sua vida. O Senhor quer fazer algo novo sobre a sua vida. Se você nessa noite quer confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, aí é onde você está assistindo neste momento, com seus olhos fechados, repita comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu confesso o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Faz de mim um testemunho. Eu entrego a minha vida, os meus caminhos em Tuas mãos, para que o Senhor venha fazer algo novo sobre mim. A palavra de Deus diz: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu profetizo sobre sua vida em nome de Jesus. As cadeias vão cair. Elas já caíram agora em nome de Jesus. A libertação do Senhor. Eu profetizo odres novos. Eu profetizo o renovo do Senhor. Um alinhamento do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. O transbordar do azeite do Espírito Santo de Deus sobre a sua casa em nome de Jesus. Você que está aqui nessa noite, irmãos, clame agora, neste momento, fale com Ele. Fale para Ele: Senhor, eu preciso ser renovado. Todos nós precisamos, irmãos. Não precisa ter vergonha no seu coração. Talvez você está aqui nessa noite, você está como um salmista do Salmo 119. Já me assemelho a um odre na fumaça. O odre era colocado na fumaça quando ele não servia para mais nada. Talvez você está se sentindo sozinho.
Talvez você tenha se sentido vazio, desamparado, como um odre na fumaça, que não servia para mais nada, a não ser para remendar outro odre. Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor tem vida nova, o vivo e novo caminho. Aleluia. Nova, Senhor, para os teus filhos, ó Pai. O filho pródigo, quando voltou para casa, o Senhor deu vestes novas para ele. Talvez você que está aí assistindo, você está longe dos caminhos do Senhor. Você abandonou os caminhos do Senhor. Sei que você tem os seus motivos, mas o Senhor te convida hoje, volta para casa. Volta para casa, volta para a casa do Pai. O Senhor tem vestes novas para te dar. O Senhor quer restaurar a autoridade. O Senhor tem sandálias. A roupa preparada para o filho. Há algo novo preparado para os filhos. Aleluia. Aleluia. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. Pois Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Em nome de Jesus. Eu queria que você refletisse nessa palavra, nesses dias. O Senhor tem falado muito comigo a respeito também das 10 prudentes, né? 10 virgens. 5 prudentes e 5 insensatas. Que 5 estavam preparadas. Então o Senhor tem falado muitas coisas nesses dias a respeito de estar preparado. Se posicionar, se submeter. Eu queria que você refletisse nesses dias. Meditasse. Lê sobre as bem-aventuranças. Que o Senhor fala a respeito daqueles que não negam a Ele, que se submetem a Ele, que buscam a Ele. Precisamos estar preparados. O Senhor tem te chamado, irmão e irmã, para se lançar para Ele, para se entregar de corpo e alma, assim como Ele se entregou. Dá muito temor no meu coração quando a gente canta, amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer. Porque o amor que o Senhor entregou por nós foi um amor sacrificial. Foi um amor que entregou tudo. O amor de Jesus entregou tudo. E amar como Ele nos amou e Ele nos ama, é o mínimo que eu posso fazer, é dar tudo. É se entregar sem reservas para Ele. A nossa vida não pode ter reserva, irmão. Nós não somos um time de futebol que tem os titulares e tem uma reserva. Nossa vida não pode ter compartimento secreto. Nós não podemos ser cristãos 007, irmãos. O Senhor tem chamado a tua igreja para manifestar o reino onde quer que estejamos. Floresça onde você foi plantado. Floresça onde você está. Não se envergonha do Senhor. Para que Ele não se envergonhe de você, para que Ele não se envergonhe de nós, no dia do juízo. Amém? Amém? Aleluia? Queria compartilhar a palavra com vocês também, mais uma vez, momento da oferta. Na verdade, continuar o que eu já estava falando, né? A palavra de Deus diz, honra o teu Deus com as tuas primícias. E eu queria falar sobre honra. Porque não foge daquilo que a gente já estava falando aqui. Um odre novo. Uma pessoa que ela é renovada no Senhor. Que ela reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador. Ela não tem como não honrar. Como a gente estava falando sobre ser convidado. Quando o Senhor Jesus é convidado, Ele é importante. Uma pessoa quando ela é importante para nós, a gente honra essa pessoa. E eu queria te convidar nessa noite para que você pudesse ter a liberdade de honrar o Senhor. Você tivesse a liberdade de honrar a Ele, que você tivesse a liberdade de ofertar, não por peso, não por obrigação,
como os fariseus faziam. Não faça, irmão. Se for para fazer obrigado, não faça. Não faça. Faça por honra. Faça com a motivação e a intenção correta do seu coração. Eu queria também te incentivar você que está assistindo aí. Se você quiser ofertar a respeito do prédio lá que está sendo reformado, né, quiser ofertar na vida dos pastores, que você se sentisse à vontade. Eu sei que a gente fala de primícia no primeiro culto do mês, né? Ofertar na vida dos missionários. Mas eu queria que você ficasse à vontade. Às vezes não vai cair no dia certo para você. Mas é que você ficasse à vontade. Se o Senhor falar ao seu coração, irmãos, ouve a voz do Senhor. Aquilo que o Senhor propôs no seu coração, irmãos, não retém. Não retenha. Não retenha. Porque é um propósito. Se o Senhor tem falado algo ao seu coração, Ele tem um propósito nisso. É uma semente, às vezes, que o Senhor está te dando, para semear no reino espiritual, no reino de Deus, que o Senhor quer derramar algo a mais sobre sua vida. Tenha fé, irmãos, tenha fé. Tenha fé, amém? Em nome de Jesus, vamos colocar de pé? Vamos estar encerrando, eu queria agradecer vocês. Na verdade, não queria agradecer, porque o culto não é para mim, né? Não é para mim. Mas que você continue a sua caminhada com o Senhor. Queria te encorajar, te incentivar. Continue, irmãos. Continue, o Senhor tem mais. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, para a gente estar encerrando. Na verdade, abre os olhos, um pouquinho. Tem cantina, né? Cantina é o que, meu? Espetinho. Barato, tá? É para comprar. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse culto. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, ó Pai, te louvo pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque ela é viva e eficaz, ó Pai. Ela é viva e eficaz. Ela vai alcançar o teu fim proposto, Pai. Aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha nos ajudar a corresponder à tua palavra, a dar uma resposta para aquilo que o Senhor tem esperado de nós. Em nome de Jesus, acha em nós, Senhor, corações como o de Davi, corações iguais aos seus. Em nome de Jesus, segundo o coração de Deus. Levanta em nosso meio, Pai, levanta dentro de nós, Senhor. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, Senhor. Que haja quebrantamento nessa semana, que haja um derramar, Senhor, da Tua graça, que nós possamos estar encharcados, Senhor, na Tua graça, na Tua presença cada dia mais, em nome de Jesus. Que além da Tua palavra, Senhor, que foi ministrada aqui, nós possamos praticá-la, colocar em prática nas nossas vidas, Senhor, porque o culto não acaba aqui, o culto não acaba nessa noite, ele continua. Nós oramos agora, mas o culto é sobre todos os nossos dias. Eu abençoo aqui, Senhor, cada família representada. Abençoo os meus irmãos que nessa noite não puderam estar. Abençoamos, Senhor, Daniel e a Márcia que estão viajando, a Iane. Ó, Senhor, que o Senhor venha com refrigério, com renovo sobre eles, sobre essa semana. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, essa família. Livra eles, Senhor, de todo perigo e acidente. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, essa família, Pai. Guarda, Senhor, todos os meus irmãos, Senhor, que estão assistindo a live. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor recaia 30, 100 por uma, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, obrigado, Senhor, amém e amém, Jesus, aleluia. Boa noite, irmãos da live, fique com Deus, Deus abençoe, boa noite vocês também.